Só avisando, quem puder deixar o nome no chat, né? Certinho, de que paróquia que é, de que igreja que é também, né? Que às vezes tem pessoas de outras denominações religiosas conosco. E se não for também, tá tudo certo aí. Deixa de qual lugar que você tá participando também. E tamo junto, viu? É muito bom a gente saber, né, quem está com a gente, saber o nome da pessoa, de qual bairro ela é. E quem não conseguir escrever a mensagem aí no celular, tiver alguma dificuldade, pode falar seu nome, da onde você veio, tá bom? Isso, pode ligar o microfone e falar, tá bom? Fica à vontade aí, pessoal. Então, podemos começar com uma apresentação? Podemos, Léo? Por favor, por favor. Então, nós, né, eu e mais algumas pessoas aqui presentes, que depois podem estar se apresentando, a gente faz parte da comissão paroquial sociopolítica da paróquia São José Operário, e nós tivemos, né, essa motivação com o Outubro Rosa de falar um pouquinho dos desafios da saúde feminina. E eu também, além de ser membro da paróquia São José Operário, fazer parte desta comissão, também sou catequista na comunidade paroquial, aqui na comunidade São Benedito, e também estou como conselheira gestora no postinho, né, na UBS da Vila Zezé. Eu também, o catequista Milton, a Gislene e o meu esposo José. Então, diante da gente ser conselheiro, a gente também se preocupar, né, com a nossa fé, nos leva também a uma ação concreta diante das questões de políticas públicas de saúde. Então, a nossa fé tem que nos motivar para uma ação concreta na nossa sociedade. Então, diante de tudo isso, né, nós estamos aí com essa comissão de fé e política na nossa paróquia, também atuando no conselho gestor. É uma experiência nova, né? Estou aprendendo muita coisa, é uma experiência nova para nós. Então, nós resolvemos motivar essa conversa e convidamos a Thaís Moretti Neves, que é psicóloga da oncologia do Hospital São Francisco de Assis, para a gente fazer essa conversa com ela, esclarecer algumas dúvidas. O nosso tempo é curto, né? De repente não dá até para a gente compartilhar tantas coisas, né? Experiências e sabedorias como a gente gostaria. Mas é um começo, né? E é sempre bom a gente ter boas conversas que nos ajudam a crescer, né? Nos esclarecendo as nossas dúvidas, partilhando conhecimentos. Isso nos enriquece como pessoas. Então, eu vou passar a bola agora para o Léo, né, Leonardo, para ele se apresentar também. Você está sem som, Léo. Deu? Deu. Tá Maravilha. Bom, vamos lá. Boa noite para quem não me conhece. Eu sou Leonardo. Eu sou aqui da comunidade São Benedito, paróquia São José Operário. Atualmente estamos junto aqui na comissão de sociopolítica. Eu sou coordenador. Também sou catequista aqui na comunidade São Benedito. Também sou ministro da Eucaristia. E para nós aqui está sendo um grande desafio e ao mesmo tempo uma coisa muito boa, né?
Porque quando a gente tá buscando, tá ajudando os irmãos e irmãs, informando, eles conhecendo os seus direitos, os seus deveres, e mais ainda, sabendo, né, no viver alinhado à doutrina social junto à palavra de Deus, a gente vê que o pessoal se sente mais fortalecido, né, nos tempos de hoje, né? E quero muito agradecer mais uma vez a Thaís, que está destinando seu tempo aqui conosco. Quero agradecer em especial todas as mulheres aqui que estão presentes, né? E principalmente aqui as do grupo, que prepararam bem esse encontro hoje, que vai ser uma bênção. E também vocês, né, aproveitem bastante esse tempo, aproveitem esse momento, que vai ser um momento muito importante para todos. E é isso aí, pessoal. Vai sem mais delongas aí. Quero deixar agora a palavra com a Thaís, a palavra com a Rossana, para estar fazendo a nossa oração inicial aí. Na verdade, não será a Rosana. Não? Não. Quem que vai fazer? Eu estou na dúvida se é a Juliana ou se é a Luciene. Pode ser eu, sem problema. Então, nesse momento que a Juliana vai fazer a oração para nós, essa oração da campanha da Fraternidade de 2012, onde nós refletimos sobre saúde pública, né, que a saúde se difunda sobre a terra. Então, é esse o nosso desejo nesses tempos de pandemia, nesse Outubro Rosa, o que nós queremos, né, e nós pedimos nessa oração, colocando todas as pessoas que nós conhecemos, nosso Brasil, né, que a saúde se difunda sobre a terra. Juliana? Boa noite a todos sejam bem-vindos. Sou Juliana, catequista e membro da comissão também, catequista na Paróquia São José Operário em Jacareí. Vou fazer oração para todos nós. Que a saúde se difunda sobre a terra. Senhor Deus de amor, Pai de bondade, nós vos louvamos e agradecemos pelo dom da vida, pelo amor com que cuidais de toda a criação. Vosso Filho, Jesus Cristo, em sua misericórdia, assumiu-nos dos enfermos e de todos os sofredores. Sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Guiai a vossa Igreja para que ela, pela conversão, se faça sempre mais solidária às dores e enfermidades do povo, e que a saúde se difunda sobre a terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, agora nós passamos a bola para a Thaís, para ela se apresentar, e aí a gente já tem pergunta para fazer para ela. Olá, gente. Boa noite a todos e todas, nessa noite de sexta-feira. Para mim é uma satisfação, uma honra poder participar, colaborar um pouquinho, né, do conhecimento que a gente ganhou aí nesses anos de prática, poder colocar esse conhecimento na roda, né, para quanto mais pessoas for possível. Eu agradeço o convite na pessoa da Roseli, querida, que a gente, né, a gente está junto aí há um tempão também, né, Roseli? Na amizade, na luta. Então, eu agradeço a todos, né, principalmente a coragem desse grupo de propor na nossa igreja a discussão sociopolítica, né? A gente sabe que isso é um desafio, é um tabu para muitos,
mas para a gente aí que tem o couro grosso aí na caminhada, não é tabu não, é uma necessidade e uma urgência, né? Então, parabéns pela coragem e pela perseverança aí. Bom, gente, eu sou Thaís, eu sou psicóloga já há algum tempo, oncologista de formação, agora mais recentemente paliativista, com muita alegria. Eu atuo dentro da oncologia do Hospital São Francisco há 20 anos. Tudo que eu sei, tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, eu aprendi nesse lugar, com os meus professores deste lugar, deste hospital, né? Os médicos, enfermeiros, os técnicos, toda a equipe multidisciplinar que me ensinou tudo que eu sei, muito mais do que os cursos que eu fiz. E principalmente os pacientes com quem eu me relacionei e me relaciono até hoje, né? Então, todo o saber, todo o aprendizado dentro da oncologia, dentro da saúde pública que eu tenho, eu devo a esse lugar, né? Que eu falo que é a minha segunda casa, né? O hospital, e aos meus pacientes e toda a equipe de profissionais que me ensinaram e continuam me ensinando todo dia. E vamos que vamos falar de Outubro Rosa, né? E falar de prevenção, falar de câncer de mama, mas principalmente, gente, eu acho que o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, todas essas campanhas são marcos para trazer a gente para uma reflexão de saúde, né? Uma reflexão de uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa se atentar à vida humana, à nossa vida, né, como um todo. Eu acho que o Outubro Rosa ele é uma oportunidade, daqui a pouco vem o Novembro Azul, né, que é o câncer de próstata, né, de prevenção do câncer de próstata, e já teve o Setembro Amarelo, e enfim, cada mês tem uma cor, né, eu não decoro tudo não, porque é muita coisa, muita mídia, né, mas eu acho que toda campanha, toda mídia que possa ajudar a gente a voltar a falar de saúde, e falar da pessoa humana, falar de saúde pública, de direitos, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, não. Então, vamos falar de Outubro Rosa, né, que é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, né, que começou lá na década de 90 nos Estados Unidos, e que até hoje a gente para um pouquinho em outubro para olhar um pouco para esse número de mulheres que ainda fazem diagnóstico tardio do câncer de mama, gente. Eu ainda vejo no meu dia a dia mulheres que não puderam, não conseguiram, não fizeram, optaram ou não optaram, mas não conseguiram detectar o câncer de mama precocemente. E nós sabemos, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, que o câncer é uma doença curável, apesar de ser ameaçadora da vida, e o câncer de mama se ele for detectado o mais precoce possível, né? Então, o Outubro Rosa é um apelo para que a gente possa lembrar de que essa doença ela pode ser curada se a gente conseguir fazer a detecção precoce. Então, eu ainda pego, em 2021, pleno século atual, com toda a informação de internet, de tudo que a gente possa imaginar, eu ainda atendo mulheres queridas, mas que têm um câncer de mama avançado e sofrendo por isso, né? Então, a minha bandeira é a detecção precoce, mas a minha bandeira maior é o acolhimento a toda mulher diagnosticada com câncer de mama. Não importa se ela deixou para mais tarde, não importa se ela detectou no começo. A minha bandeira, a minha missão como profissional é acolher essa mulher e abraçar, para que ela tenha direito de fazer o tratamento dela, independente da fase da doença que está. Então, é um preconceito imenso quando essa mulher chega com a doença avançada. Ela sofre muito preconceito, muito julgamento, que todo mundo quer falar por que ela não descobriu antes. Ninguém quer saber o porquê que ela chegou naquele momento, né? Então, a nossa bandeira, a minha bandeira, e a bandeira do hospital, né, do Centro de Oncologia do hospital, é acolher essa mulher e falar, bom, é daqui para frente.
é daqui para frente, né? Então, bora, né? E esse ano, né, eu tô com uma frase na cabeça que é não deixar ninguém para trás, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, mas é disso que a gente quer falar hoje, né, Roseli? Então, quem tiver pergunta, pode escrever no chat, né? Ou Eu só tiver... preciso que alguém me ajude no chat, gente, que eu sou péssima sim, de fazer essa história. As meninas aí, a gente já combinou com algumas meninas que iam confirmar a participação. Sou péssima de ver chat. Para elas estarem atentas aí. Tá bom, tá tá bom. ajudando a anotar, né? Se alguém quer fazer pergunta também. Mas eu tá vou bom. começar com uma pergunta, então. Tá bom. Vou começar. Depois, se as meninas tiverem outras perguntas, tá bom? Podem ir se colocando. Então, você está falando aí do diagnóstico, às vezes, avançado, né? E aí, a gente pensa, assim, de começar cedo a falar com as meninas, já na adolescência, logo cedo, sobre isso, né? E aí a gente se enrosca na questão do tabu. Então, como lidar com o tabu de tocar o próprio corpo? Tendo essa importância de promover o autoexame desde cedo nas meninas. Porque daí a gente esbarra nessa questão da menina tocar o próprio corpo, da sexualidade. Aí a gente vai deixando isso para depois, negligenciando isso por conta de um tabu. Gente, não dá para a gente negar que a questão do próprio corpo, né, de tocar o próprio corpo, de falar do corpo, de mostrar o corpo, de expor o corpo, ainda é tabu, e vai ser por toda a vida. Né? Eu aprendi que certas coisas vão ser para toda a vida. Então, o tabu, ele precisa ser vencido de uma forma consciente, de uma forma respeitosa, principalmente respeitando o tempo, a cultura de cada pessoa e de cada família. Né? Então, o tabu, a gente não adianta a gente colocar o tabu na frente das coisas, né? Porque o tabu sempre vai existir. O tabu da erotização do corpo, o tabu da questão da sexualidade. Mas eu queria hoje fazer uma provocação para a gente poder colocar cada coisa no seu lugar, para a gente poder avançar um pouquinho nessa coisa do tabu de tocar o próprio corpo. Vamos avançar um pouquinho. Né? Quando a gente fala de autoexame, a gente não está falando de autoexame só da mama. Quando a gente fala de autoexame, eu aprendi com um grande mastologista, grande amigo, o Dr. Luiz Henrique, me ensinou isso. Quando a gente fala de autoexame, o câncer da mama, ele só puxou esse assunto, ele colocou esse assunto na pauta, mas autoexame, ele é a prática de conhecer o próprio corpo. Então, o autoexame, ou seja, você olhar para o teu corpo, para o teu cabelo, para a tua pele, para os teus olhos, para o teu colo, para as tuas unhas, e para as tuas mamas, e para o teu peito, e para as tuas nádegas, e para a perna, e para o pé, para a pele, para tudo. Faz parte do que a gente chama do cuidado diário que a gente tem que ter. Então, quando a gente fala de autoexame, na verdade é uma frase pronta que fala de autoexame da mama. Por que que o câncer de mama trouxe esse exercício aí na pauta, né, desde a década de 90? Porque as estatísticas mostram que a grande maioria dos cânceres de mama são detectados pelas mulheres quando elas tocam as mamas. Grande parte dos cânceres de mama são detectados pelo toque da mama. Ou então, por olhar a mama no espelho e ver que aquela mama ali, a minha mama, que eu olho todo o tempo, quando eu troco de roupa, ela está diferente. Aí eu vou botar a mão. Aí eu vou apertar. Aí eu vou colocar a mão para ver o que está acontecendo. E a estatística mostra que grande parte das mulheres que chegam para tratar o câncer de mama
falaram que descobriram com o toque. E às vezes nem sabe que está fazendo o autoexame, às vezes está se ensaboando no chuveiro. Às vezes ela está, aquela dor no sutiã que aperta, né? Aquele sutiã que está pegando, ela fala, mas o que é isso? Aí ela levanta o braço, olha e fala, ué, e não é que tem um trem aqui? Ou então aquele mamilo que fica raspando, sabe, no sutiã, aquela coisa que incomoda, aí ela vai lá e vê que está melado, está saindo uma secreção. Então, gente, a menina, a Roseli falou da menina, né, falar o quanto mais cedo quando a gente vai ensinar uma criança a tomar banho, é aí que começa o autoexame. É aí. Vamos tirar um pouco, eu acho que é uma provocação, de tirar um pouco essa questão do autoexame, da questão da erotização. Eu acho que a questão do tabu, da sexualidade, erotização, é um tema que a gente pode um dia até trabalhar à parte. Isso existe. Mas quando a gente fala de autoexame, a gente fala de saúde, a gente fala de autocuidado. Gente, você acredita? Eu vejo crianças hoje de 5 anos indo na manicure. E eu acho isso legal. Ué, tá lá fazendo a unhinha dela, passando... Por quê? Porque ela sabe que a unha tem que ser tratada, que a unha tem que ser não sei o quê. Ela vai no cabeleireiro, quando pode, né, gente? Eu tô fazendo um exemplo aqui. Mas eu queria avançar um pouco nessa coisa do autoexame, tirar um pouco a questão do autoexame, da questão do tabu e da erotização. Tira isso. Falar para a menina que ela tem que conhecer a mama dela, olhar, filha, vamos olhar, vamos ver como é que é. É normal se uma maior que a outra. É normal ter umas pessoas, umas meninas que têm mama maior, outras mama menor. Não é isso, gente? Então, vamos tirar um pouquinho essa coisa do autoexame. Vamos pegar o autoexame como autocuidado. Por isso, a gente precisa falar o quanto antes para as meninas. E para os meninos também. Né? E para os meninos também. Que chegam para a gente lá no hospital com câncer de testículo avançado. E o câncer de testículo, uma das formas dele se manifestar é que um fica maiorzinho que o outro. E aí começa a pegar na cueca. E pega na cueca, começa a irritar. Quando vai ver, o garoto de 17, 18 anos, 20 anos, está com câncer de testículo e não detectou. Então, gente, autoexame é uma prática de autocuidado. E precisa ser feito como um banho todo dia. Lógico, quando começa a atingir a adolescência, as mamas começam a crescer, a menstruação vem, né? E aí todos os hormônios começam a florescer. E aí quando vai amamentar, e aí quando fica com mais idade, é lógico que a gente daí precisa fazer uma prática um pouco mais técnica, né? De realmente olhar as mamas, fazer todo aquele ritual, que eu acho que todo mundo já viu na TV como é que faz o autoexame, né? Então, você tira a roupa, levanta os braços na frente do espelho, olha de um lado, olha de outro, aperta debaixo do braço, aperta o mamilo e olha como que está a sua mama. Se ela está mais vermelhinha, se ela está mais clarinha, se ela tem verruga, se ela não tem, tarará. Se aquele nódulo que eu palpei, já fui no médico, o médico falou que não era nada, então ele está aqui, mas é o mesmo, ou se é diferente, entende, gente? Então, vamos desassociar um pouquinho para a gente poder falar de saúde o quanto mais cedo para as meninas e para os meninos também. Alguma das meninas aí tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Vai dar um equinho aqui, porque minha mãe está aqui do meu lado. Thaís, igual você falou dessa questão do... Quem está falando, gente? É a Juliana? Isso. Oi, Juliana. Dessa procura tardia, né, que acontece. Você acredita... Qual é o maior índice disso acontecer? Você acredita que é exatamente essa falta do autocuidado ou a falta da informação? Juliana, olha, nesses anos todos que eu atendo lá no hospital, eu sou uma boa ouvidora de histórias. Eu acho que, né, Luciene, né, Lu? Não sei se tem mais psicólogos aí na turma, mas a Lu, minha parceira aí de tanto tempo, então, nós somos ouvidoras de histórias, né?
Então, Juliana, eu já ouvi muita história, com muitas justificativas. Mas eu posso elencar algumas que são muito mais comuns. Uma das coisas, dos indicadores, né, das respostas que eu escuto dessas mulheres, elas chegam tarde por medo. E a grande maioria não é por falta do acesso, que a gente sabe que é difícil nos municípios. É muito difícil o acesso na rede pública. Mas a maioria não foi procurar por medo. Porque, gente, ainda hoje, o câncer, ele carrega uma história que foi verdade na década de 40, na década de 50, foi real isso, muita gente morreu, e morre até hoje, né, mas muita gente morreu de câncer lá atrás, sem cura, sem tratamento. Então, você prevê que você pode estar com câncer, o câncer ainda é considerado uma doença que ameaça a vida, isso pela OMS, né, então, câncer é uma doença que ameaça a vida, hoje menos que antes. Câncer de mama hoje, o câncer de pele hoje, o câncer de próstata, o câncer de testículo, câncer de mama, são cânceres curáveis. Mas falar de câncer, imaginar que está com câncer, já causa na mulher um certo pavor. E aí, Juliana, associado à desinformação, de achar que se ela mexer no que está quieto, piora, também afasta essa mulher de chegar para a gente mais cedo. Então, medo, a desinformação de achar que se mexer é pior, né? Uma outra questão, a mulher se sente sozinha, solidão. Ela não foi procurar porque, assim, não tinha ninguém para ir comigo. Se eu for tratar, como é que eu trabalho, eu tenho filho para criar? Como é que eu vou parar para fazer quimioterapia? Quem vai cuidar de mim se eu tiver que fazer cirurgia? Só que daí ela chega no serviço, no estágio, em que ela vai ter que passar por tudo isso. E por isso ela merece respeito. Por isso ela merece acolhimento. E é por isso que elas são tratadas, pelo menos por nós, por mim, num patamar de, vamos dizer assim, de especiais, sabe? Porque ela chega de cabeça baixa, Juliana. E quando ela tira o sutiã, e às vezes ela quer mostrar para mim, né? Eu não tenho necessidade de ver e não gosto que ninguém se exponha para mim, né? Eu não sou enfermeira, não sou médica, então eu não gosto, eu acho que é expor demais a pessoa, mas às vezes ela já chega tirando a roupa para mim. E quando eu olho, eu preciso respeitar aquele corpo que chegou para mim. Porque aquele corpo é ela. Então, Juliana, eu posso lembrar de várias coisas, sabe? Olha, eu também já tive pessoas que não foram procurar porque acreditaram num tratamento alternativo e foram fazendo. E uma vez eu recebi uma mulher que ela tinha folhas de repolho na ferida. E ela ia tirando aquelas folhas de repolho que alguém pediu para ela colocar. Eu já atendi mulheres que não foram por conta da questão religiosa, de achar que Deus ia prover para ela, né, um milagre. Eu já tive histórias de mulheres que não foram porque os maridos disseram que não era para ir. Então, gente, histórias, muitas histórias, muitas. Legal, Thaís, eu tenho uma pergunta aqui que a Nádia colocou. Como viver o pós-câncer de mama? Como lidar com a paciente e as chances de reincidência do câncer? Você está falando quando o câncer entra em remissão, né? No caso de quando fica sem doença, no caso de cura. Isso, no caso de cura. Eu acho que como lidar com a paciente, né, com essas chances, né? Eu acho que no psicológico mesmo, né? As chances dessa reincidência, né, desse câncer. Ah, da reincidência do câncer? É. Juliana, quem perguntou?
A Nádia Prado. Fui eu, Nádia. Oi, Nádia. Oi, Nádia. Tudo bem? Oi, Nádia, tudo bom? Nádia, olha, posso te falar um negócio? Pode. A gente lida, as mulheres lidam com o fantasma da reincidência desde o diagnóstico. É uma sombra que fica na cabeça e no imaginário dessa mulher e deste homem que diagnostica o câncer. E muitas delas, muitas mulheres, não acreditam que o câncer foi embora. E aí, gente, eu tenho uma coisa que eu costumo trabalhar com elas, né, é que a mulher que tem o câncer de mama, ou o homem que tem câncer, ou enfim, a gente continua tendo resfriado, continua tendo dor de cabeça, dor de perna, de corpo, a gente tem mal-estar, a gente passa mal do estômago porque comeu muito bobagem. Só que eu preciso respeitar aquela pessoa que teve um diagnóstico de câncer, porque ela vai passar um tempo, e isso varia de pessoa para pessoa, achando que tudo o que ela vai ter a partir dali pode ser o câncer que voltou. E aí, de novo, a gente precisa ter respeito, de novo, a gente tem que ter paciência, acolhimento compassivo, e perceber se aquela mulher está numa fase que é esperado desse medo, ou se ela está indo para além disso. Ela está realmente limitando o dia a dia dela por conta que a gente chama daí de estresse pós-trauma, né, Lu? Falei certinho, Lu? Então, quando a gente tem um impacto de uma doença, de um diagnóstico, a gente diz que a gente sofreu um trauma emocional, que pode ser mais leve para uns, mais pesado para outros. Todo trauma tem um pós. Então, a gente tem que saber se aquela mulher ainda está sob esse estresse pós-trauma e em que nível ele está. É muito importante procurar um profissional, viu, Nádia? Se esse fantasma da reincidência estiver perturbando demais, viu? É importante procurar, porque o estresse pós-trauma ele tem tratamento. Mas é muito comum ficar esse fantasma, viu? Perfeito. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando? Rossana. Oi, Rossana! Quanto tempo! Muito obrigada pelo momento. Imagina, delícia. Eu não estou te ouvindo, Rossana. Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Agora sim. Muito obrigada pelos aqueles momentos que você teve lá comigo no hospital, né? Quando minha mãe estava lá. Foi muito importante. E a minha pergunta com a Covid, como que está o atendimento? E também o nível. Tem nível 1, 2, 3, 4, qual que a mulher precisa se preocupar quando vem inscrita nos exames? É nível 1 ou nível 2, alguma coisa assim? Olha, com a Covid, lá no hospital, voltou a todo vapor, viu? Os atendimentos. Agora não está tendo mais restrição. A única coisa que está restrita ainda no atendimento é a presença de um acompanhante na consulta. Então, o acompanhante, ele pode entrar, ele aguarda no lado de fora do ambulatório. Na hora da consulta, o acompanhante entra. Com algumas exceções, são liberadas mais de um, né, acompanhante, dependendo da idade, do caso, o médico libera, né? Mas as agendas que são feitas pela prefeitura, né, não é o hospital que faz a agenda das consultas, ela vem da Secretaria da Saúde, a agenda já está sendo preenchida normalmente. Não tem mais consulta online, né, estava tendo consulta online na pandemia, agora não tem mais, é tudo presencial, então está todo vapor. Sobre a questão dos estágios, Rossana, eu vou tomar muito cuidado naquilo que eu vou responder para você, porque eu não sou médica, né? Então, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo dentro da minha área de atuação. Rossana, eu vou dizer para você e para todas, toda vez que você for ao ginecologista, ao seu médico, e ele pedir uma mamografia para você, ele vai contar para você como que está aquele exame,
e se aquele exame precisa de ter um segmento. Se você vai precisar fazer um ultrassom da mama, se você vai precisar fazer uma punção da mama, uma biópsia da mama, você entendeu? Então, independente do estágio, se você foi ao ginecologista, se você foi ao seu médico, você fez um exame de mamografia, o médico vai te dar um parecer. Ele vai dizer, olha, essa mamografia aqui é ok, tá tudo certo, pode ficar tranquila. Ele vai fazer a leitura para você, geralmente estágio 1, essas coisas, né? O tal do BIRADS, né? O famoso BIRADS. Se ele falar, olha, é estágio 2, mas eu quero que você faça uma biópsia. Você está entendendo? Então, é muito na relação do médico com a paciente. Tem médicos, por exemplo, que vão pedir para você fazer alguns exames. Tem outros que vão ser um pouco mais conservadores, vão pedir para você aguardar, né? E é claro, gente, se a gente tiver a oportunidade de conversar com o médico, porque nem sempre a gente tem, nem sempre a gente tem, eu sei do que eu estou falando, e não é porque é SUS, porque é convênio, é por conta do profissional que está do outro lado. Se você tiver a oportunidade de perguntar para o seu médico, pergunta, doutor, mas o que deu? Por que eu vou fazer isso? Eu devo me preocupar? Se ele falar, olha, eu estou um pouco preocupado, vai fazer o exame de trás para mim. Se você vai fazer uma biópsia e vai levar para o teu médico, ele vai te explicar o que deu o exame. E aí a gente precisa perguntar, gente, para o médico, mesmo que ele tenha 5 minutos de consulta no postinho, não importa. Porque no convênio também é 10 minutos, viu? Tá bom? Né? Eu vou... Só para concluir a frase, Roseli, você precisa perguntar para ele, mesmo que tenha que falar, doutor, eu tenho uma pergunta para fazer. O que deu meu exame e se eu devo me preocupar? E por que eu tenho que me preocupar, doutor? Então, a gente precisa perguntar, sabe por quê? Ele está lendo o exame do seu corpo, não é do corpo dele. Ele está lendo o exame da tua vida, que é muito mais do que um direito, é um dever. Se você lê algo de alguém, é que ele está lendo uma carta de alguém. Ele abre o exame e precisa contar para você. Então, gente, eu oriento sempre assim, pergunte para o médico, seja o que for, porque às vezes é estágio 2, estágio 3, e o médico pede para se preocupar. Às vezes ele se preocupa lá no 1, entende isso? Depende do médico e depende da situação que está o paciente. Tem paciente que tem mais tendência por questões hereditárias, depende muito da história. Então, eu não vou falar de um por um, porque eu posso falar demais e errar. Tá bom? Eu quero aproveitar essa conversa, né, sobre de passar no médico, né, de ver o diagnóstico, de receber o exame, para falar um pouquinho, assim, da questão, né, como conselheira, apesar de estar sendo uma experiência nova para a gente, e tem muita coisa que eu estou aprendendo, a porta de entrada para a gente desse atendimento é o postinho, né? E a gente sabe, né, que aqui em Jacareí a gente tem uma dificuldade com profissionais, está faltando médicos, né, nas UBS, mas mesmo com toda essa dificuldade, ainda está se fazendo um pouco de atendimento. Então, a gente precisa, né, fazer a nossa atitude ali de cobrar a prefeitura, de cobrar a Secretaria da Saúde, de ter mais médicos, porque essa enfermidade, as nossas enfermidades não esperam, né? Então, a gente precisa ter o atendimento. E uma das coisas, né, que a gente percebeu, né, que já que essa pergunta falou sobre os atendimentos na pandemia, a gente percebeu, né, o quanto o SUS é importante. Hein? Quanto o SUS é importante, porque se a gente não tivesse essa estrutura, a gente estaria bem pior, né? Então, a gente focou, né, o SUS teve um foco maior em relação à questão da pandemia, mas tinham também os outros atendimentos. Né? Tinha também os outros atendimentos. Houve uma sobrecarga. Aqui na nossa cidade, que é o que a gente pode falar mais, né, as dificuldades, né, já tinham dificuldades antes da pandemia, né, para você conseguir marcar a consulta, para você conseguir levar seu exame, para você ser chamado para fazer o exame. Tinha uma época que a queixa era que o aparelho de mamografia estava quebrado. Né?
aí consertou o aparelho de mamografia. A demanda das mulheres é muito grande. Por exemplo, agora, no Outubro Rosa, a gente ainda não teve um retorno, teria a carreta, né, que fazia o exame preventivo, que já fazia alguns encaminhamentos. A gente sabe que as UBS vão estar fazendo um trabalho durante esse mês. Então, é importante a gente buscar lá na UBS, né, não só para vacina de Covid, mas procurar também, nesse Outubro Rosa, a gente fazer essa pressão também, ligar na Secretaria, né, da Saúde de Jacareí, né, porque uma coisa é a gente ter acesso, a gente chegar lá no postinho, né, marcar a consulta, aí esperar passar no médico, depois esperar para o exame, né? Aí a gente fica preocupado com o resultado do exame, porque daí a gente não consegue passar no médico, né? Mas aí, dependendo das circunstâncias, né, você vai lá no postinho, tem algumas enfermeiras que são ótimas, né, para atender os profissionais de alguns postinhos, são bons também para nos ajudar nesse sentido. Mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que cobrar também, né? Eu, como conselheira, não consigo fazer nada sozinho se a gente não estiver junto com as pessoas também, né? A gente está ali representando o povo, mas a gente chama o povo também, né? Para reclamar, para buscar soluções, né? E a gente, assim, não desacreditar do trabalho, né? Porque a maioria, né, 100% dos trabalhos da saúde no Brasil é SUS, né? E a gente às vezes reclama, né? E às vezes sem muito conhecer. Eu era uma das pessoas que reclamava muito sem conhecer. Então, quando a gente conhece até as deficiências, as dificuldades que está tendo e como a gente reclamar para que elas sejam corrigidas. Então, é muito importante a gente estar junto, né, nessa cobrança. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aí, ó. Se o câncer de mama pode ser hereditário? Chegou uma pergunta que eu não vi, só o nome da pessoa que eu não vi. Espera aí que eu vou dar uma olhada, para você saber. Então, entrando? A Jo... É a Jonédina. Isso. Oi, se o câncer de mama pode ser hereditário? Pode. Isso. Pode. A hereditariedade é um dos fatores de causa do câncer de mama. Não é o maior fator. Não é. O câncer de mama, ele é uma doença que a gente chama de multifatorial. Então, se vocês pegarem, tem uma cartilha do INCA, eu vou mandar para você, Roseli, depois no WhatsApp, é uma cartilha que tem até em PDF, acho que ela tem se tiver muito, 20 páginas, se tiver muito, bem ilustrada, uma graça de cartilha, que ela fala lá das causas, né, das prováveis causas. Então, a grande maioria não é hereditariedade, mas o câncer de mama pode ser hereditário, sim, como o câncer de ovário, e muitas vezes são cânceres parecidos, né, que têm a mesma origem hormonal. Então, a história de câncer de ovário pode não determinar câncer de ovário, mas sim câncer de mama. Então, histórias de câncer de mama pode ser depois de câncer de ovário, e assim por diante, entende? Então, o câncer de mama ele pode ser hereditário. Mas uma das maiores causas do câncer de mama, gente, não é hereditariedade, são os hábitos da nossa vida. Hábitos ruins da nossa vida. Né? Também tem aqueles fatores conhecidos, né? Mulheres que menstruaram antes dos 12, que tiveram menopausa depois dos 55, mulheres que não tiveram filhos, enfim. Mas isso tudo tem que ser associado, nada por exemplo, eu não tive filhos, então eu estou determinada a ter câncer de mama? Não necessariamente. Mulheres que amamentam são mais difícil, né, de ter câncer de mama? Também, não necessariamente. Por isso que é um pouquinho de cada coisa.
Mas o último estudo que eu li, do Instituto Nacional do Câncer, e principalmente é um estudo feito por dois mastologistas famosos, eles falaram que cada vez mais se percebe que os hábitos da vida cotidiana, inofensivos, estão no topo do que a gente fala dos riscos para o câncer de mama. Principalmente o abuso do álcool, o tabagismo, ou seja, cigarro, a falta de exercício físico e o sobrepeso. Olha só. Então, eu acho que é um alerta para a gente, todos nós, cuidar melhor da saúde. Não para não ter câncer de mama, mas para poder viver melhor. Então, os hábitos, gente, eu sempre falo, eu tenho lido umas coisas sobre nutrição e tal, porque no cuidado paliativo eu cuido de pacientes com doença muito avançada, né? Então, a gente tem que estar sempre lendo sobre nutrição, sobre hábitos de vida, para a gente poder ajudar esses pacientes a poder viver apesar da doença, né? Então, eu li uma frase esses dias que me impactou muito, né? Que disse o seguinte, que a doença traz para nós aquilo que é essencial do humano, que é ele com ele mesmo. Porque no final das contas, é você e seu corpo. É você e o teu corpo. Por mais que você tenha pessoas do seu lado, na hora da enfermidade, é você e seu corpo. E aí eu quero chamar aqui para a nossa roda o meu santo querido, que é São Francisco de Assis, que num livro emblemático que eu li da vida dele, que se chama Francisco de Assis, o nome do livro é O Santo Relutante, o historiador que conta a vida dele fala que Francisco disse que a única coisa que ele se arrependeu é de não ter cuidado do irmão corpo. Porque ele adoeceu muito, né? Ele adoecia repetidamente, né? Francisco adoeceu demais na vida, né? Muito, muito mesmo. Então, gente, o corpo, ele é o nosso grande irmão. Então, para a gente poder se livrar de certas coisas na vida, porque da morte a gente não tem livramento, viu, gente? Vocês já querem saber? Não. Vocês ficaram sabendo que da morte a gente não vai escapar. Mas a gente quer viver até ela chegar. Não é? Eu quero. E eu quero que ela chegue bem tarde, porque eu adoro viver. Então a gente tem que viver até ela chegar, porque a danada vai chegar. Então, gente, tem que cuidar do irmão corpo. O que a gente está comendo? O que a gente está bebendo? E aí eu fico muito preocupada com essa coisa dos contravalores, né? Então, assim, a gente tem que comer tudo agora, a gente tem que beber tudo agora, a gente tem que curtir tudo agora, porque a gente é livre, a gente merece, a gente trabalha muito. E o irmão corpo? Fica como? Então, o nosso invólucro sagrado, que é o nosso irmão corpo, precisa ser olhado muito. E não ficar tão preocupado com essa coisa da hereditariedade para as doenças, sabe? Então, por exemplo, na minha família, se eu for pensar em hereditariedade, o meu problema vai ser vascular. Porque a minha família toda é varizenta, toda cheia de entupimento de veia, de artéria, de infarto agudo do miocárdio, entendeu? Então eu preciso saber que eu preciso viver bem, melhor. Se eu vou infartar, se eu não vou infartar, não sei, ué. Mas se eu ficar preocupada com isso, também a gente não vive mais. Mas a gente precisa adotar melhores hábitos de vida para a gente poder viver. Independente se a gente vai ter doença ou não. Porque a danada vai chegar. Só que eu quero viver até lá. E viver o melhor que a gente puder, né? Dentro das possibilidades de cada um, né? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu. A Jonédina colocou um complemento, já colocou. Ser mãe após os 30 ou não ter filhos, se aumenta o risco de desenvolver a doença. Estatisticamente, sim, mas eu sempre costumo dizer, um fator ou outro isolado não faz de você forte candidato.
Então, é uma série de coisas. Então, o que justifica para mim, a minha paciente que está lá comigo agora, que tem 30 anos, 2 filhos, não teve nenhum câncer na família, amamentou os 2 e tem câncer de mama. Deu para entender? Então, nada sozinho justifica. E eu acho que os estudos ainda vão correr para dizer que mais coisas vão ser descobertas que colaboraram para tanto diagnóstico assim. E a gente está vendo que o diagnóstico está cada vez mais cedo, né? Eu tenho uma paciente de 33 anos, linda, 2 filhos, maravilhosa. Quer dizer, mas os hábitos dela? Não sei, gente. Aí também não consigo fazer esse questionário, né? Para saber quantos chips, quanto miojo, quantas, sei lá, aí vai, mais coisa aí, que eu adoro. Né? Não sei, né? Mas... Acho que a Dona Ivete quer fazer uma pergunta, é isso? Isso. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estou fazendo tratamento lá em São Francisco, do câncer de mama. E dia 20 eu vou fazer tomografia, né? E eu estou sentindo um desconforto aqui no meu seio que foi operado. Não dói, não. Sabe? Parece que queima, sabe? Assim, perto do braço, assim, atrás do braço. Então, você estava querendo ir lá no Pronto-Socorro do São Francisco. Será que precisa ir? Oi, Dona Ivete, querida. Oi. Você tá com a sua filha aí do lado, não tá? Tô, a Juliana tá lá no quarto. Tô sabendo que vocês duas estão participando, né, Juliana? Isso. Eu vim aqui para não ficar dando eco. Isso mesmo. Dona Ivete, deixa eu falar uma coisa para a senhora, olha. Se a senhora é paciente do Hospital São Francisco, lá da oncologia, se a senhora trata lá, a senhora pode ir ao pronto-socorro do hospital. Ah, tá. Chega no pronto-socorro e diz, eu sou paciente da oncologia e eu vim aqui porque eu tô sentindo uma dor tal. O pronto-socorro do Hospital São Francisco, ele atende os pacientes SUS. A senhora faz tratamento pelo SUS? Isso. Eles atendem os pacientes SUS no pronto-socorro. Mas no pronto-socorro, a senhora vai falar com o médico do pronto-socorro. A senhora não vai falar com o seu médico do câncer, a senhora entendeu? Então, muitas vezes, as pacientes preferem esperar o dia da consulta com o médico lá que trata o câncer. O meu vai ser, doutor André. Ele vai que ser dia que vai ser? 20? Dia 9 de novembro, então, 9 do 11. Juliana, se a mãe tiver com muita dor, tem que levar no pronto-socorro do hospital. Não, dor não tô, não. Eu tô com, assim, uma queima, sabe? Entendi. Perto então, do braço. Pode ser... Mas dor, não. Pode ser que no pronto-socorro eles não vão dar jeito para isso. Pode ser. Mas ela tem o direito de ir lá. Tá. Mas, se ela quiser esperar o dia 9, achar que dá para esperar, o médico dela vai olhar e aí vai poder atender melhor a senhora, Dona Ivete. A senhora entendeu? Eu tava pensando mesmo. Dia 27 eu vou com a Thalissa, né? Thalassa. Dia 27. Tá 27 agora? Não, no mês que vem. Do mês que vem. Eu vou levar o exame de mama que ela pediu. A senhora vai primeiro no doutor André, não é isso? Isso, primeiro doutor André. Isso. Tomografia. Isso mesmo. Deu para entender, Juliana? Deu. A dúvida é se ela ia no postinho, sabe? Na UBS. Mas não, então, como ela faz tratamento lá, é tudo lá. Juliana, para o tratamento do câncer é tudo no São Francisco. Se a UBS já encaminhou para lá, se ela já está lá, é tudo lá. Tá ok. Mas eu vou dizer outra coisa. A gente pode usar a UBS para aquilo que a gente quiser. A UBS é nossa. Tá bom, gente? UBS, Unidade Básica de Saúde, é para o usuário, é para o cidadão. Pode ir na UBS se quiser, você entendeu? Se lá tiver aquela médica que a sua mãe conhece, que atende ela, não sei.
Mas a UBS é um direito nosso para qualquer situação. Ah, então tá bom. Deu para entender, eu vou Juliana, esperar. Donivete? Tá bom. Eu vou esperar, então. Porque dia 20 eu vou fazer tomografia, né? De levar Tá para o bom. André. Tá bom? Tá bom, Falou, querido. só isso. Tá bom. Falou. Thaís, a Jonédina fez uma pergunta aqui, eu não sei se, né, você vai poder entrar nessa questão. É o seguinte, ó, quais são os casos em que é necessário fazer a mastectomia? Então, lá vou eu. Lu, o que a gente faz, Lu, com essas perguntas de médico para nós? Pois é. Eu não vou poder responder essa pergunta, gente, porque assim, os casos para... Vocês sabem o que é mastectomia? Todo mundo sabe o que é? Faz assim. Seria bom dizer, né? Seria bom dizer, Thaís. Ó, mastectomia é a cirurgia da mama. Deu para entender? É a cirurgia de retirada da mama ou parte dela. Deu para entender, gente? Quem vai dizer se é necessário fazer a mastectomia é o médico, é o mastologista. Não dá para eu dizer quais são os casos, porque vai depender de cada paciente, de cada câncer. Vocês sabiam que câncer de mama são quase 20 tipos diferentes um do outro? Tudo tumor maligno? Tudo mama? Já ouviram falar isso? Não sabia. Pois é. Eu acho, a última vez que eu li na estatística nos estudos lá do INCA, eram 16 tipos. Então você imagina como que a gente vai saber se aquele caso precisa fazer mastectomia ou não, deu para entender? Então é o médico que vai olhar a mama, vai olhar o exame, vai saber qual tipo de câncer de mama deu naquela paciente, para ele saber se vai fazer mastectomia, ou se vai fazer quimioterapia primeiro, ou se não vai fazer nenhum dos dois, vai fazer radioterapia, deu para entender? É muito individualizado, gente, é muito personalizado o atendimento para a paciente que tem suspeita ou diagnóstico de câncer de mama. Respondi? Eu só queria fazer um adendo. Diga. Nisso que você até falou dos tipos, né? Que eu acompanhei minha mãe, né? Todo o tratamento dela, operação, tudo. E uma coisa que, né, a doutora Calassa, né, informou pra gente. O tipo de câncer da minha mãe, ele não se pega no toque. Por isso a importância da mamografia e do ultrassom. Se fosse para pegar no toque, não se pegava pelo tipo dele. Ela explicou qual era o tipo, não lembro. Então, quer dizer, às vezes a pessoa, não estou sentindo nada, não preciso fazer a mamografia. Tá vendo que interessante, gente? Olha que interessante, olha só. A junção das duas coisas, né? Isso para mim foi uma surpresa. Eu não imaginava que teria tipos que não se pega no toque. E tem tipos que quando a mulher vai no médico e ela descobre avançado, não foi porque ela não quis ir. Foi porque ela não sentia absolutamente nada. E aí, a bandeira do Outubro Rosa é de fazer o exame de mamografia, como se preconiza o Ministério. Né? O Ministério diz que de 50 a 69 anos, ele deve ser feito de 2 em 2 anos, quando não tiver sintoma nenhum. Se tiver algum sintoma, algum sinal, ele deve ser feito anualmente para acompanhar. E a qualquer tempo, se o médico pedir, ele precisa ser feito em qualquer idade. Então, como que a sua mãe descobriu, Juliana? Se não foi pelo toque? Foi pela mamografia? Foi pela mamografia, mas ela notou que uma mama estava maior que a outra. Uma mama estava maior que a outra? É. E sempre foi maior que a outra? Não. Entendeu? Olha o autoexame. Daí, aí onde ela notou, mas assim, o gatilho foi a mamografia, aí o OBS caminhou para fazer ultrassom, aí nisso já caminhou para São Francisco, já não veio mais para o OBS.
Juliana, olha que interessante, gente. E a doutora finalizou, minha mãe achando que a mama com problema era maior. E era menor. Só que não. Era retração de mama, ela né? retraiu. Ó, gente, autoexame não é toque somente. Autoexame é aquilo que a gente começou a falar lá no começo do bate-papo. É olhar a mama, é conhecer a mama, é falar, nossa, mas não era maior que a outra. Não era, minha mama não era maior que a outra. Ela era certinha. Olha só que interessante o caso da Juliana e da mãe dela. Entendi isso. E ainda a médica achou que era a maior. Não, era a menor, ou seja, ela teve uma retração da mama. Então, alguns sinais do câncer de mama, gente, olha só, tá lá também na... Se você te acessa lá o Google lá e coloca lá, Instituto Nacional do Câncer, sinais do câncer de mama, tá lá para todo mundo ver. Os sinais são caroço, lógico, palpável, né? Às vezes do tamanho de um caroço de feijão, ou até menor, um carocinho de arroz, né? Retração da mama, vermelhidão da mama, diferença no mamilo, retração, ou ficou meio tortinho, né? Às vezes aquela mama que fica com aquela casca, uma casquinha que não cicatriza. Sair secreção do mamilo que você não reconhece. Aquela mulher que está amamentando, ela reconhece o que sai da mama dela, né? Ela reconhece se é colosso, se é leite e tal. Mas aquela mulher que não está amamentando, ou já acabou de amamentar, ela detectar aquele líquido que sai do bico do peito, né? Do bico do peito, nem sempre é sanguinolento. Lá está escrito assim, líquido sanguinolento. Não, às vezes não é sanguinolento, às vezes ele tem um odor meio esquisito. Tudo isso são sinais. Sinais de câncer? Nem sempre. Nem sempre. Nem todo caroço é câncer. Nem toda mama inchada tem câncer. Nem toda mama que está maior que a outra é câncer. Deu para entender? O que a gente precisa entender? Que a gente precisa procurar a ajuda do especialista. Para ele poder ajudar a gente a entender o que está acontecendo com a minha mama. Olha lá, alguém tem pergunta ali. Sou eu, Thaís. Hein? Alex. Oi, Alex, diga. É o seguinte, a palavra câncer, de muitos diagnósticos terem cura, né, principalmente se forem diagnosticados precocemente, me assusta. Eu já perdi pessoas da família, amigos, conhecidos com essa doença. E a minha pergunta é, após o diagnóstico, quais seriam, assim, suas dicas, recomendações para a pessoa diagnosticada e para os familiares, amigos, em relação à saúde mental? O que deve ser feito para, pelo menos, minimizar os efeitos e a pessoa ter uma certa qualidade de vida na saúde mental? Nossa, Alex, muito legal você ter trazido isso, viu? Muito legal. Essa é minha praia de trabalho, né? Essa é minha área de atuação, é isso que eu estudo, que eu aprendo todo dia, erro todo dia, certo? Então, é isso que eu tento fazer no meu trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu digo para quem teve um diagnóstico, primeira coisa, você vai se impactar. Não tem jeito. E se é alguém do seu lado, entenda, ele vai ser impactado. E o que é isso? É da classe do horror. É da classe do inacreditável. É da classe do impossível. É da classe do repentino. Então, para quem teve o diagnóstico, eu digo, dá-se um tempo para você se organizar, para você poder entender, para você poder respirar. E para quem está do lado, espera. Espera. Porque o tempo, a cadência do tempo é muito pessoal. Então não queira que a pessoa tome atitude amanhã, não queira que a
a pessoa pare de comer tal coisa amanhã, não queira que a pessoa vá correndo para o médico amanhã. Calma. Dá-se um tempo. Se você tem o diagnóstico, acabou de receber, tenha paciência com você mesmo. Espera um pouquinho. Procure se informar cada dia um pouquinho. E procure alguém, seja quem for, marido, mulher, companheiro, companheira, o irmão, o filho, amigo, vizinho, professor, não sei quem você vai procurar. Procura alguém que te acolha e que tenha paciência de te ouvir, porque você vai escutar muita coisa. E porque as pessoas acham que o meu tempo é igual ao tempo da outra pessoa. Então, espera, acolhe. Então, para quem recebeu o diagnóstico, precisa ter um tempo. Às vezes quer ficar um pouco sozinho, às vezes não quer falar sobre aquilo, às vezes, enfim, até poder respirar. A gente sabe que tem que correr, que tem que ir logo, a gente sabe de tudo isso, mas espera. E para você que está do lado, se acalme, ame, escute, pegue na mão, não empurre, nem segure, vá do lado. E se puder ter orientações claras para você poder ajudar essa pessoa a limpar a cabeça, porque a cabeça da pessoa que recebeu o diagnóstico, gente, fica que nem uma melancia, cheia de caroço, sabe? Cheia de caroço, cheia de caroço. E cheia de coisas ruins, principalmente que a vida está no fim. É ou não é? Eu já tive na minha família. Eu já perdi na minha família. Então, para quem está do lado, precisa dar um tempo e ajudar aquela pessoa a clarear a cabeça. Até se for preciso pegar na mão. Mãe, eu vou com você. Filha, eu vou com você. Pai, você não está querendo ir, pai? Mas quando o senhor estiver pronto, o senhor me liga? Mas depois amanhã eu vou ligar para o senhor. Na verdade, é um acompanhar sem acelerar, mas também sem largar, né? Tem muita gente que fala assim, ele é adulto, ele que se vira, ele sabe o que ele quer. Quantas famílias chegaram para mim e falaram, eu não levei no médico porque ela não quis. Até que ponto eu respeito, lógico, mas um ano depois? Sabe? Então, na verdade, é a arte de você estar do lado, de você respeitar, de você saber o tempo, mas também de você não deixa ninguém para trás. Sabe aquele lema? Ninguém solta a mão de ninguém, não deixa ninguém para trás. Certo, Alex? Então precisa de tempo, precisa de cuidado, precisa de respirar. E se você que está do lado de alguém, você não está conseguindo, você está muito acelerado, procura alguém para te ajudar. Eu muitas vezes, gente, hoje, eu estou acompanhando a mãe de uma paciente que tem câncer de mama avançado. Ela é jovem, linda. E ela disse para mim, Thaís, eu preciso que você acompanhe minha mãe. Porque eu tô de boa, ela falou, eu tô caminhando, mas a minha mãe não está dando conta. Eu estou atendendo a mãe dela. Então, se você que está do lado está precisando de ajuda, procure ajuda. E se você que recebeu o diagnóstico não está dando conta sozinho, procure ajuda. Não fique em casa chorando sozinho. Tem quem ajude. Tem quem ajude, sempre tem. Eu tenho... Aí a minha apresentação de tela saiu aqui, deixa eu voltar ela aqui de novo. Eu estava postando ali, e a minha conexão caiu. Mas eu estava postando... Desculpa, Roseli. Alex, não sei se respondi, você quer colocar mais alguma coisa? Alex? Acho que ele saiu um pouquinho. Então, eu tinha colocado aqui, né, compartilhando a tela, o aplicativo Fast Cidadão, né, que você baixa no seu celular e aí você consegue fazer o acompanhamento da sua agenda do médico na UBS, no SIM,
os exames no SIM ou onde for marcado, seja no Hospital São Francisco, seja na Santa Casa, né, aonde você vai fazer o seu exame. Pelo esse aplicativo você consegue acompanhar também a questão dos medicamentos. Então, é um aplicativo, é uma ferramenta para a gente também poder estar aí atento, né, às agendas aí. Porque também tem pessoas que fazem os exames, né, e deixam o exame lá e não vai atrás, né? A gente a Thaís até já falou, né, a pessoa que nega ou está com medo, né, e acaba deixando o exame lá. Bem, esses exames são pagos, né, pelos nossos impostos, né? O SUS não é de graça, a gente paga imposto muito caro para ser bem atendido. Então, se a gente não é bem atendido, a gente tem que cobrar, né? Então, tem esse aplicativo Festa Cidadão, que é interessante para a gente poder estar acompanhando, e tem o telefone para cobrar, para exigir ou para elogiar. No nosso caso aqui, em Jacareí, a gente tem que cobrar, né, que se tenha mais acesso, né, ao especialista médico, aos exames possa ser um pouquinho mais acelerado, né, porque a demanda é muito grande, a gente sabe, mas a mamografia, o ultrassom da mama, esses encaminhamentos, depois que fez o exame, conseguir voltar no médico. Então, tudo isso a gente pode cobrar, né, ou se foi bem atendido também, ali no número 156. Né? A gente vai lá cobrando, eu cobrando, você cobrando, o outro cobrando, a gente vai conseguir fazer um barulho na cabeça lá dos responsáveis por isso. E tem também, na UBS, no postinho, todos os postinhos devem ter, eu acredito que deva ter, né? Então, eu acredito que tenha uma caixinha para você escrever a sua queixa, a sua reclamação, ou o seu elogio também. E a caixinha, o pessoal fala, mas vou escrever ali, não vai dar em nada. Dá sim, porque na reunião do conselho, aquela caixinha ela é lacrada, a gente abre aquela caixinha, a gente lê a reclamação, a gente vê o que o paciente ali do postinho, né, o usuário, está levantando a questão, e a gente, como conselheiro gestor, junto com outras pessoas, a gente vai ver o que está acontecendo. Então, a caixinha funciona. Então, são meios que a gente tem de pressionar também para que o atendimento melhore, para que as coisas sejam encaminhadas, né? E, assim, a gente viu o quanto o SUS é importante, né? A gente viu durante a pandemia. E os atendimentos de câncer no Brasil são SUS, né? A maioria, né? Eu vou dizer 100%, é SUS. Então, se não tivesse o SUS, ou como o pessoal tem interesse de acabar com o SUS, aí como é que fica? Então, a gente tem aí esses meios, esses recursos, e a gente tem que estar sempre somando junto mesmo, para não perder os nossos direitos, né? Não deixar, ou algumas conversas, às vezes, tem por aí para atrapalhar. E a gente fazer aqui na nossa cidade, no seu bairro, ali no seu postinho, onde você passa, aqui na nossa cidade, a gente somar junto nessas cobranças, né? Nessas melhoras que a gente precisa. E eu coloquei aí também o site que a Thaís falou, que é o INCA, né? Que ela falou que tem as apostilas. Eu andei dando uma olhadinha, né? Nesse site, tem muita coisa legal mesmo, muito informativo. Então, vale a pena a gente também usar essa ferramenta, visitar o site e obter mais esclarecimento. Gente, o nosso tempo está acabando. Roseli, Oi. Roseli, desculpa, só vou te interromper um minuto, você dá licença um pouquinho? Sim. Eu queria também indicar um outro site, que o INCA, ele, na verdade, ele é do Ministério da Saúde, então ele é o Instituto do Ministério da Saúde que faz todo o regimento do controle do câncer no Brasil. Mas eu quero indicar um outro site, que é o Oncoguia, que é um site mais voltado para pacientes. É o Onco? Onco, O de ovo, E de navio, C do cachorro, O de ovo de novo. Onco Guia. É ele ou é ele? Oi? Eu vou soletrar. O do ovo, N do navio,
C do cachorro, O do ovo de novo. Oncoguia. Beleza. Oncoguia. Coloca no Google lá. Oncoguia, que é um site destinado para pacientes e para familiares. Ele é muito mais fácil de leitura, tem muita coisa bacana para se ler, tem informação, e agora está tendo grupo online de suporte, grupo de apoio. Que beleza. Muito bom. Então, gente, alguém tem mais alguma questão? Porque daí seria a última, o nosso tempo já... A gente até passou, né, do horário. Mas a conversa está boa. Só agregar uma coisa que você falou, Roseli, dessa questão que da Karine está um pouco complicado, tá, os exames. A minha mãe, ela precisa passar no... Ih, sumiu a Juliana. Ai, eu esqueci o nome agora, especialista. Mas pode falar, a gente está te ouvindo, Juliana, pode falar. Oi. Tá ouvindo? Então, falar. a minha mãe precisa passar no endocrinologista. Ela fez o exame, aí na hora que ela foi voltar pro médico, o exame venceu. Aconteceu isso 2 vezes. Então, aí... Ela vai fazer a terceira vez aquele exame da diabetes que faz, volta para casa, espera não sei o quê, depois volta, faz de novo. E agora, acho que semana que vem, agora ela vai fazer esse exame de novo. Quer dizer, olha o custo disso, né? Sim. Aí quando ela volta... Não é a culpa do usuário. Aí quando ela volta, o médico fala assim, ai, Dona Ivete, esse exame não vale mais. Então. Já precisa refazer outro. Aí vai, refaz outro, aí demora de novo. Eu vou ligar, eu vou usar esses canais aí de reclamação que você colocou. Mas aí a gente soma também aí, cobrando também, né, desse setor aí de endocrinologia, né, desse profissional, porque está faltando vários profissionais médicos na cidade de Jacareí. Mas não é porque está faltando que a gente vai ficar assim parado, a gente tem que cobrar. Né? Roseli, Oi. Está me ouvindo? Sim, dona Tereza. É que eu tô ouvindo voz dupla, o negócio aqui tá meio maluco para mim, sabe? Coloca, se for possível, no WhatsApp do grupo, ou para mim, essa reclamação, esses números, por favor. Ah, sim, a gente coloca assim. Eu acho interessante, sabe? Porque a gente fica sabendo de coisas. Eu agora não estou usando o postinho, mas já usei muito e posso colocar usar a qualquer hora. E a gente vê muita coisa. Eu acho que seria interessante. Não deu para eu pegar. Mas manda para mim, por favor, para o grupo, porque isso aí é interessante. A gente tem, né, momento que alguém precisa, a gente vê alguma coisa, de pessoas que a gente ajuda também, né? A gente trabalha com comunidade. Precisa saber disso direitinho, porque está tendo muita coisa, o postinho é muito bom, mas eu já ouvi cada coisa assim, já presenciei também, e aí acho que é interessante. Sim, a gente tem as ferramentas aí. Vocês a estão gente tem... da senhora tá fazendo eco aí, tá 2 vezes. Fazendo eco, tá estranho. Oh, meu Deus. Mas era isso, gente, que eu ia colocar. Alguém tem mais alguma questão? A gente já tá, na verdade, não dá tempo mais, né? Porque a gente tá no nosso horário já. Ô, Thaís, a minha filha trabalha no hospital. Oi, Aquela parte de autorização é a Rosana. Trabalhando que demais! Minha filha. Ai, que linda! Minha colega de trabalho. Eu falei para ela que você estava aqui no horário com você, né? Ah, que legal. Manda um abraço para ela por mim. Tá bom. Tá bom, querido? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, antes da gente fazer o encerramento, né, a gente tem aqui também uma oração para a gente fazer no final. Eu quero passar a palavra, então, aí para o Leonardo, para ele dar os informes, passar a palavra para ele, que é o nosso coordenador, que também, né, nos ajudou nessa iniciativa.
e depois a gente faz a nossa oração. Bom, nossa, eu fiquei muito feliz hoje, porque eu vi uma conversa muito dinâmica, vi muitas perguntas importantes de todo mundo aí dando, né? Agradeço demais aí mais uma vez, Thaís. Quero agradecer a Lucilene e o Adilson que gravaram aqui pra gente, né? Eu fico muito feliz aí pela participação de todos vocês também, claro. A gente tá com um trabalho assim que eu vejo que ele causa isso, né? Ele causa essa vontade de estar querendo saber cada vez mais, essa vontade de cada vez mais estar se descobrindo. E não é vergonha nenhuma a gente tá buscando olhar nossa saúde, né? A gente já começa a ver uma situação que chega a ser chata no mundo, né? Que hoje o pessoal acha que quem só tem que ir psicólogo é gente doida. Não, do contrário. Se todo mundo pudesse buscar um psicólogo, pudesse fazer suas terapias, se tratar, o mundo seria mais diferente, né? Mas eu quero agradecer mesmo as meninas aí. Mais uma vez, parabéns a Roseli, a Luciene, a Ju, a Rossana, todas as pessoas aí empenhadas aí que nos ajudaram. Quero agradecer de coração mesmo, porque hoje foi um dia muito importante. E, Thaís, mais uma vez a gente se põe à disposição, que você precisar da gente, você pode estar contando aqui conosco, né? Em breve vamos ver se a gente consegue marcar mais uma vez aí uma conversa aí sobre outros temas aí interessantes, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para falar e muita coisa para partilhar. E eu agradeço mesmo pela presença de todo mundo aqui, de todas as pessoas que perguntaram, das pessoas que vieram de fora, porque essa roda de conversa não é só a nível paroquial, né? É um nível Brasil, assim, tiver o pessoal que está aparecendo aqui para estar conversando conosco. Mais uma vez, obrigado aí, viu? Oi, gente, eu que agradeço, imagina. Eu nem sei se eu consegui responder à altura, né? Nem sei se foi a contento, né, as respostas. Eu acho que é um tema muito amplo e um tema bastante, assim, com bastante detalhes, né? E então eu espero ter correspondido à expectativa, né? E me coloco à disposição, imagina. Se eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos fazer as nossas ações concretas, né? Para nos ajudarmos. Né? Eu ajudo o outro, eu também me ajudo. E principalmente nessa questão de estar atentos aqui em Jacareí nas questões das políticas de saúde, né? Saúde pública. Então, a nossa fé, como eu disse, tem que nos mover para ações concretas. Então, tendo em vista isso, né, hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, dia dos professores. Eu estava lendo alguma coisa sobre Santa Teresa, vendo como ela, enquanto mulher, ela foi subversiva numa época, assim, em que ela poderia ser condenada pela Inquisição. Ela foi subversiva no bom sentido, né, e fez, ou seja, ela, aberta ao Espírito Santo, fez a ação necessária para que a igreja se enriquecesse, né, com a vida dela, com a história dela. Então, a gente é a mesma coisa, né, a gente nos permitir sermos ousados como ela, permitir que Deus haja em nós para que a gente cause a transformação necessária. Se não for hoje, agora, para que eles amanhã poderem colher o fruto dessa nossa ação. Então, nesse sentido, a gente quer rezar a Santa Teresa. Eu vou tentar colocar uma musiquinha aqui de fundo, né? Conhecida de Santa Teresa. E a Luciene vai fazer a oração final para nós. A gente pode desligar o nosso som, nosso microfone, para não dar tanta interferência. O Léo quer falar. Bom, só antes de você colocar a oração aí, eu quero primeiramente dar os parabéns também, né, aos professores aí,
Se não fosse por eles, né, a gente não estaria buscando conhecimento, né? Eu vejo que no Brasil, infelizmente, os professores estão num momento muito complicado, lutando contra o negacionismo, contra muita coisa. Eles são nossos verdadeiros heróis aí. Eles são nossos verdadeiros heróis. E que todo mundo aqui que participou hoje saia no coração, assim, com a certeza de que a gente está partilhando assuntos de saúde pública, políticas públicas. E isso, o meu entendimento, é a igreja em saída que o Papa Francisco pede. Para a gente estar em saída, para estar ajudando o irmão, para estar informando ele e estar conscientizando. E mais uma vez, obrigado, Roseli. Fica à vontade aí. Então, a gente fechar os nossos microfones para a gente poder ouvir a música de Santa Teresa d'Ávila, que é uma oração, e depois a gente pedir a Santa Teresa a intercessão. A gente pediu já que a saúde se difunda pela terra na nossa oração inicial, e na intercessão de Santa Teresa a gente pede também que ela acolha as nossas preces, as nossas intenções e nos ajude a causar as transformações necessárias. Não me perturbe, não a paciência do alcança, não te perturbe, não te amedronte. A paciência do alcança, alguém tem Deus, nada falta, só descansa. Alguém tem Deus, nada falta, só descansa. Não me perturbe, não me amedronte, a paciência tu alcança, não te perturbe, nada te amedronte. Tu passa, a paciência tudo alcança, alguém tem Deus, nada falta, só descansa. Alguém tem Deus, nada falta, só descansa. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade da nossa vontade à vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo que necessitamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, gente, boa noite, Thaís. Boa noite, boa noite. Foi muito boa a nossa conversa. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite, obrigado. Deus. Mais uma vez, fique com Deus, pessoal. Boa noite. Vocês aí. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fica com Deus. Boa noite, Bom final de parabéns pelo semana. evento. Deus. Valeu, obrigado, hein, Deus. Mais uma vez. Falou, até mais. Boa Boa. noite. Tchau. Deus.